Fala rapaziada, aqui é o Cesário e você está no Carreirista Policial. Se você não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva e me segue lá no Instagram. Nós já somos mais de 142 mil pessoas porque eu tiro dúvidas todos os dias do concurso da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. Bom, no vídeo de hoje eu quero te falar o seguinte: como você vai ficar viciado em estudar? Sabe aquele cara que estuda todo dia, muitas horas por dia? Aquele cara, todo mundo conhece alguém assim. O cara estuda todos os dias, muitas horas por dia, há muitos anos. Então, você vai se tornar um cara desse. Então fica comigo aqui até o final que eu vou te mostrar como eu fiz para fazer isso. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que você precisa quebrar uma barreira inicial. Assim como em qualquer atividade. Se você já foi iniciante na musculação, você sabe que quando você chega lá, você tem uma barreira enorme para quebrar. A barreira de ir todos os dias. Mais importante do que a carga que você vai colocar lá no aparelho, se você for fazer um supino, se você for fazer um agachamento, muito mais importante do que a carga que você vai utilizar é você ir todo dia. Você ir todo dia. Tem até uma pesquisa que mostrou há pouco tempo que menos de 10% da população brasileira frequenta a academia 3 vezes por semana. Olha só, 3 vezes por semana, menos de 10% da população consegue manter essa frequência. Agora, você imagina todo dia. Eu não vi o estudo não, mas se eu tivesse que chutar com relação a todo dia, eu chutaria menos de 2% da população. Depois que você quebra essa barreira inicial, que não é fácil, vou sentar todo dia para estudar, que seja 1 hora e meia, 2 horas, o quanto você conseguir. Depois que você conseguir quebrar essa barreira inicial, a coisa meio que vai se desenrolando por conta própria. É como quando você derruba aquele primeiro dominó ali, que vai derrubando toda aquela fileira, toda aquela sequência. Então, a partir do momento que você gastou muita energia para quebrar a barreira inicial, você continuará gastando uma energia, só que uma energia menor, para você manter aquela rotina. Ter uma rotina gasta também energia, só que gasta uma energia menor, que é por isso que essa é a segunda dica. Você tem que ter uma rotina consistente. Para montar uma rotina, para melhorar a sua rotina, primeiro você tem que observar a rotina que você já tem hoje. Observe o que você já faz. Eu acordo todos os dias mais ou menos no mesmo horário, eu saio para trabalhar no mesmo horário ou para ir para a faculdade, eu volto. Enfim, observe aquilo que você faz no seu dia a dia. Observando isso, uma vez que você tem consciência, cara, e quando eu falo observar, é pra, de fato, você anotar. Pra tu ver como essas coisas são tão bem definidas, que eu lembro até hoje, por exemplo, a rotina que eu tinha na EFON, que foi quando eu comecei a aprender sobre rotina. Quem não conhece a EFON? EFON é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, é uma escola militar aqui do Rio de Janeiro, quer dizer, tem no Rio de Janeiro e tem no Pará, mas a que eu formei foi na do Rio de Janeiro, e lá eu aprendi muito sobre hábito, sobre rotina, porque esses são os pilares, a disciplina é o pilar do militarismo. Lá eu aprendi muito sobre isso, tanto que eu lembro até hoje, o primeiro reuni do corpo de alunos era 7 da manhã, o primeiro intervalo era 10h40, depois meio-dia, 13 horas tinha aula de novo. Enfim, eu lembro tudo aquilo que eu fazia ao longo daquele dia, porque era uma rotina muito bem marcada, era uma rotina muito bem definida. E é justamente por isso que as Forças Armadas funcionam. Você tem que trazer isso para sua casa, você tem que trazer isso para o seu dia a dia. Estudar para um concurso é como se você tivesse uma empresa, que o chefe é você. Então você que tem que marcar que horas que o meu funcionário, na minha empresa de funcionário único, a minha presa, que horas que vai começar o expediente, que horas que vai terminar, quais serão os horários de intervalo, quais serão o horário do final do expediente também é muito importante. Que horas que eu vou parar, para que no dia seguinte eu tenha condições, eu tenha energia para retomar com o mesmo ânimo, com a mesma motivação que eu estava hoje. Então você também tem que ser o cara que vai definir isso aí, que horas que eu vou parar. Então você tem que ter uma rotina muito consistente. Eu recomendo, sempre que eu falo de rotina, eu recomendo que você comece o dia pelo mais importante. Comece o seu dia estudando. Cesário, mas eu não consigo estudar de manhã. Por que você está recomendando que estude de manhã? Estou recomendando que você estude de manhã porque é muito difícil que alguém atrapalhe o seu dia. Eu, por exemplo, começava a estudar 4 horas da manhã. Era muito difícil que alguém tivesse acordado 4 horas da manhã para me atrapalhar. Seja um vizinho com uma furadeira, nem cachorro late 4 horas da manhã. Então é muito difícil que alguém te incomode esse horário. Você já tem os problemas do seu trabalho, já tem que resolver, de repente, alguma coisa da sua família. É muito difícil que muito cedo alguém vá te atrapalhar com relação a isso. Então, comece o dia pelo mais importante. Se você não é um cara que consegue acordar muito cedo, no horário que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é estudar. Se acontecer alguma coisa, qualquer coisa que seja ao longo do seu dia, pelo menos você vai chegar à noite tranquilo. Pelo menos estudar, eu já estudei. Terceira coisa que você precisa é de um ambiente adequado. Sabe aquele óbvio que precisa ser dito? Às vezes a gente não se dá conta disso. Não tem como você, por exemplo, estudar
na sala da sua casa. Se você mora só, a não ser que você more sozinho. Mas eu digo assim, no corredor, onde está todo mundo transitando, todo mundo passando. Se você só tem a sua opção, você vai ter que fazer com o que você tem. Mas se você tem a opção de ir para um lugar um pouco mais reservado, se você, melhor dos mundos, não estude nem no seu quarto, tem um lugar para estudar. Ah, mas eu sei que não é comum isso. A pessoa, além de ter o quarto dela, tem um outro ambiente para estudar. Se você não tem condição de fazer isso, você vai estudar no seu quarto mesmo. É melhor do que você estudar num corredor, é melhor do que você estudar num ambiente comum da casa. Por quê? As pessoas passando ao seu redor, alguém eventualmente vai falar com você. Isso é normal. Quem já trabalhou em home office de qualquer lugar fala isso. Quando eu tô em home office, eu trabalho. Quando eu tenho que vir pro expediente mesmo, pra repartição, eu venho pra conversar, pra bater horário e tudo mais. Porque você estando imerso, você estando concentrado, uma vez que alguém te interrompeu, até você retomar o seu raciocínio, você leva um tempo, você gasta energia. E muitas vezes a gente gasta toda a nossa energia do dia tentando se concentrar, tentando retomar o raciocínio do que efetivamente tentando aprender coisas novas. E é isso o que vai te aprovar. Aprender todo o conteúdo do edital. Se você está começando, se você está saindo do zero e você quer ficar viciado em estudar, você tem que fazer intervalos regulares. Você tem que programar os seus períodos de descanso. Eu, por exemplo, eu gosto de estudar fazendo sessões de 1h20 de estudos e 10 minutos de intervalo. Isso é uma sessão longa. Eu já estudo há muitos anos, eu estudo há muito tempo para muitos concursos, então hoje eu vejo que isso é o que funciona para mim. Como você vai saber o que funciona para você? Você só vai saber o que funciona a partir do momento que você começar a estudar. Cesário, todo dia você consegue fazer 1h20, bloco de 1h20? Não. E olha que eu já sou um cara que estuda há muitos anos. Às vezes eu tô mais cansado, então eu vou diminuindo esse intervalo. Eu faço intervalo a cada 50 minutos, cada 40 minutos, a cada 30 minutos, mas é importante que você faça esses intervalos programados. Vale muito mais a pena você efetivamente parar e espairecer, sei lá, vai olhar pela janela, vai fazer alguma coisa, do que você ficar batendo cabeça ali contra o material, ficar se frustrando, não entender nada, porque você começa a acreditar que aquilo ali não é pra você. E a próxima dica é que você reduza os seus estímulos. Reduza a quantidade de estímulos que o seu cérebro recebe. Como você vai fazer isso? Você vai ter que diminuir o seu tempo de TikTok, você vai ter que diminuir o tempo de Instagram, o tempo que você consome redes sociais, o tempo que você consome Netflix, porque tudo isso são estímulos. Aí, conforme eu falei, com relação ao intervalo, eu quero que você faça intervalos frequentes, intervalos regulares. No intervalo, não é legal que você pegue um outro estímulo, porque o seu cérebro, ele continua gastando energia, ele continua pensando, ele continua sendo estimulado, e isso vai deixar ele sob uma tensão muito grande. Quando você voltar a estudar, ele nem sequer relaxou, ele já tá voltando. É como você vai fazer, sei lá, vai treinar na academia, vai fazer supino, e você vai descansar fazendo flexão de braço. Isso não existe, você não tá descansando. Isso faz parte de algum outro tipo de treino ou uma coisa. Agora, em se tratando de estudo, não. Você efetivamente tem que descansar. E não é mexendo em rede social, mexendo no Twitter que você vai descansar. Você só vai estimular ainda mais o seu cérebro. Quando você voltar, você vai estar tão cansado quanto antes ou mais uma dica para que você se torne efetivamente viciado em estudar. Filtre os conteúdos que você consome na internet. Hoje em dia tá muito na moda o cara vir aqui e falar: rapaziada, você tá estudando aí, eu jogo aqui no Tigrinho, ganho R$1.000 por hora, ganho R$2.000 por dia. Enfim, seja lá qual for a mentira que estão tentando colocar na sua cabeça. Então, esse negócio de o cara ficou milionário com 8 anos. Tu abre lá o TikTok, tem um cara lá na China, tá com 8 anos, fala 10 idiomas, tá bilionário. Então, você tem que começar a filtrar o que você consome, porque esses estímulos, muitos deles, a maioria deles, ele, na verdade, ele vai jogar a tua autoestima lá no chão, vai jogar lá pra baixo. Pô, você já tá ali estudando, estudar já não é a atividade mais prazerosa do mundo, estudar não é... Até porque o ser humano, ele não foi programado para ficar trancado numa sala fechada, sei lá quantas horas por dia, estudando. Nós temos corpo para a gente se movimentar, para a gente andar, para a gente fazer um monte de atividades, para interagir. O ser humano, ele precisa da relação interpessoal. Ele não foi programado para ficar trancado dentro de uma sala. Você já está, só de você sentar numa cadeira, numa mesa para estudar, você já está quebrando a sua naturalidade. Isso já exige um esforço, já exige uma disciplina. E você ainda vai ficar consumindo conteúdo de pessoa que vai te jogando cada vez mais para baixo, isso aí vai te afastar cada vez mais do seu objetivo. Então é bom que você filtre conteúdo da internet. Eu, por exemplo, quando estava estudando, eu consumia muito conteúdo de quem falava sobre técnica de estudos, de quem trazia novidades sobre concursos públicos, de quem trazia as últimas atualizações
com relação ao concurso que eu estava interessado. Agora, o cara vai te ensinar, ganhe R$1.000 por hora na internet, fique milionário com um tigrinho. Isso aí, na verdade, vai te desestimular, vai cansar o seu cérebro e vai afastar você do seu objetivo. Uma outra dica muito útil é que você programe também recompensas fáceis para você. Se hoje eu estudei, consegui bater a minha meta do dia, aí eu tenho que fazer também um vídeo explicando para vocês as metas que eu fazia. Isso aí tem que ser um assunto separado. Por exemplo, os parâmetros que eu anotava quando estava estudando, quantas horas, número de questões, número de páginas, são bons parâmetros que você tenha sempre em mão, porque uma vez que você cumpriu aquilo te estimula, aquilo te dá uma motivação. E a partir do momento que você conseguiu cumprir, aí sim você programe para que ao final do dia você ganhe uma recompensa. Ah, cara, eu consegui cumprir o que eu programei. Por exemplo, hoje eu programei que faria 50 questões. Deu, sei lá, 7 horas da noite, 8 horas da noite, 9 horas que seja. Ah, fiz o número de questões que eu queria fazer. Estudei o número de horas que eu queria estudar. Fiz o que eu queria fazer. Ah, agora sim, eu vou ver um filme, que são atividades que já começam a me preparar, a me relaxar para que eu possa dormir, ou vou comer alguma coisa que eu goste. É importante que essa recompensa seja fácil mesmo, seja alguma coisa que está na sua mão. Não vai, vou viajar pra Disney. Pô, que recompensa é essa? Tu vai ficar uma semana fora, depois que você voltar, você não lembra mais nada e você começa a se punir, porque você vai ficar reprovado no concurso que você estava se planejando, porque você fez uma recompensa completamente extraordinária, completamente bizarra. Então é importante que você programe recompensas fáceis, recompensas que estão à sua mão para cada vez que você cumprir a sua meta. Se não puder ser diária, que você faça pelo menos no final de semana. Ah, se eu cumprir a meta da semana, ao final de semana eu vou tirar para maratonar uma série, vou passear para um lugar que eu gosto, enfim. Mas que seja alguma coisa fácil e prática que você possa colocar para que você tenha aquela motivaçãozinha durante o dia, que se você cumprir aquela meta, você vai realizar determinada atividade que te dá aquele gás. Bom, a ideia do vídeo é essa. Eu programei muitas recompensas para mim ao longo do dia. A maioria era com relação a filme ou às vezes passear no final de semana, tá? Se você faz isso também ou se você pretende fazer isso, eu quero que você deixe aqui nos comentários para eu saber também, para eu conhecer também um pouquinho mais de você, saber que tipo de recompensa que você programa para você mesmo quando você bate a sua meta de estudo da semana ou do dia. Beleza? A ideia do vídeo é essa. Tamo junto e vamos para cima.